Olá, eu sou a Patrícia Silveira e esse é o nosso podcast Nada Fora do Lugar. Hoje nós vamos falar de moda e posicionamento com Mari Lourenço, Nayara Costa. Queria que vocês falassem um pouquinho, se apresentassem, né, falassem um pouquinho de vocês para a gente já começar com o conteúdo. É isso aí, pode começar. Eu sou Nayara Costa, consultora de imagem e estilo, trabalho com posicionamento de imagem de mulheres e homens também que desejam atuar no digital ou na vida comum, na vida do dia a dia, de forma intencional e estratégica. Saindo de um posicionamento de uma mulher comum para uma mulher estratégica e com isso elevar os resultados. E você? Eu sou a Mari, mais conhecida como Mari Lourenço. Atuo nessa área já há 15 anos, apaixonada por mulheres, por noivas. E na transição de carreira, com tudo que eu tenho vivido, apaixonada por equipes. Apaixonada por liderar, por entender o motivo da falta de posicionamento. Da falta de posicionamento com o líder, com o gestor, com o CEO. Nos mais baixos escalões, eu falo que o posicionamento ele é necessário, ele é importante e ele faz toda a diferença. Em qualquer tempo de mesa, né, Ná? Exatamente. Já começando, então, com esse posicionamento, como é que a mulher ela pode dar esse primeiro passo? Como que eu começo a perceber? Preciso me posicionar. Qual é a minha atitude, estilo? Como que isso funciona? Pati, a maioria das mulheres que chegam até mim, elas trazem alguma dor. Normalmente essa dor vem sendo carregada muitas vezes desde a infância, outras depois da maternidade, que é o mais comum, depois de um casamento ou de uma separação. E acontece que a gente se desconecta da nossa própria imagem. E com isso, eu caio num pretinho básico, porque pretinho combina com tudo e com todo mundo. Eu caio na leg com a camiseta, porque assim é confortável e tá tudo bem pra mim. Mas, na verdade, isso esconde uma pessoa triste, uma pessoa sem posicionamento, uma pessoa que, na verdade, está preferindo se esconder da sociedade. Então, eu quero me esconder, eu não vou de vermelho, eu não vou de onça, eu não vou de amarelo, Sim. eu não vou de rosa, eu vou de preto, porque o preto por inteiro, todo mundo me vê, mas eu passo despercebida, eu não chamo atenção. Não é que eu estou indo mal arrumada, não é que eu estou indo... com uma roupa que não é adequada. Mas o preto, ele é visto, mas não é lembrado. Enquanto as outras cores são vistas e são lembradas. Então, essa mulher, quando ela nota que há algum ruído nessa imagem, ou seja, meu corpo não tá legal, ou eu tô usando sempre as mesmas coisas, meu guarda-roupa é aquele guarda-roupa clone, né? Tudo igual. Sim. Eu tenho a mesma blusa laranja, preta, verde, vermelha, a mesma calça marrom, brege, azul marinho. Então, eu me torno uma pessoa comum, uma pessoa igual todos os dias. E aí, elas chegam até mim entendendo que alguma coisa há de errado. Não sabe ainda o que é, mas alguma coisa há de errado. Então, essa falta de posicionamento, Sim. na verdade, ela vem... Eu brinco na primeira sessão da minha consultoria que não tem como eu trazer uma imagem super alinhada se por dentro há fios desencapados. Eu preciso de cuidar desta mulher, eu preciso de entender um pouco da área da Pati, sabe? Aquela mulher que precisa de cuidado, aquela mãe que ela não precisa ser mãe mal arrumada, ela pode ser uma mãe super intencional, com uma roupa legal, básica, porque nós somos exemplos, né? Como diz dos grandes mentores, né? O exemplo, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta, Sim, né? E o que nós, como mães, estamos arrastando para a geração seguinte, que são os nossos filhos. Então, essa imagem, ela não é fútil, ela não é bobagem, ela não é coisa de madame, ela é necessária para que a gente se sinta bem. E, nos sentindo bem, nós vamos conseguir cuidar dos nossos de forma muito melhor, muito mais leve. Como é bom você acordar, se arrumar, se olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô bonita hoje, né? Então, isso muda tudo. Muda o posicionamento, muda a realidade, muda a casa, muda a família, muda a autoestima. E aí, nós conseguimos fazer tudo de forma mais leve, mais suave. Então, dentro da consultoria de imagem, essa é a forma que elas chegam até mim. É assim que elas descobrem a falta de posicionamento. É quando elas se olham no espelho e não estão felizes e por algum motivo que elas não sabem qual, tem um fiozinho desencapado. Exato. É interessante porque
É bem isso. Eu me vejo ou eu não me vejo, então eu preciso começar a transformar fora para entender que é dentro. Sim, Exatamente. Né? Porque não é só a roupa preta que eu tô usando, ou a leg, a camiseta, mas é algo que já não tá legal, que vai além dessa vestimenta, né? Então, quando ela começa a fazer essa modificação, e isso eu vejo muito interessante nos atendimentos, quando a mulher ela começa a passar por um processo terapêutico e ela começa a se conhecer, ela muda. Exatamente. Né? Eu vejo, assim, pelos atendimentos, que ela começa a ir com uma roupa e, de repente, ela já vai se sentindo melhor, vai se fortalecendo e vai indo, assim, um outro ritmo, né? É bem interessante mesmo, tanto que faz a diferença. E isso muda também no caso das noivas, né? Que é o foco da Mari. Então, uma noiva que ela não sabe qual o estilo, não sabe a imagem que ela deseja transmitir, ela chega na Mari toda perdida, Exato. né, Mari? Eu falo que faz muito sentido porque qualquer noiva que chega num ateliê, que chega para fazer essa primeira consultoria com um estilista ou naquele primeiro atendimento, a gente tem que saber fazer essa curadoria de uma forma muito clara sobre a raiz do sonho, porque noiva é sonho. Noiva é realização de um propósito. Noiva, na maioria das vezes, é até uma crença que precisa ser trabalhada. Tem noiva, por exemplo, que chega com a ideia de casar, mas não é o que ela sonhava, não é o que ela gostaria, mas é o que a família quer. Que é o que a família quer e, na realidade, quer que ela casa com um vestido princesa, mas ela gostaria muito de casar com um vestido de costa de fora. Quer que ela casa num palácio, numa igreja, e ela quer casar num ambiente mais aberto. Então, isso tudo parece coisas tão pequenas, mas isso dentro de um vestido de noiva, vamos lidar nisso. A forma que isso reflete depois dentro do casamento, dentro da vida dessa pessoa, é extraordinário, tanto para o lado bom como para o lado negativo. A noiva, ela já chega, a gente faz essa primeira curadoria, ela entende o que ela quer, e se a gente não conseguir trabalhar exatamente nisso, e ela sai dali desagradada, Sim. ela sai dali sem conseguir se enxergar como a noiva que ela quer, o que vai acontecer? Ela vai casar, ela vai ser infeliz, ela vai carregar um trauma, ela vai carregar uma frustração, e ela não vai refletir isso. Nunca mais. Porque eu falo, é muito assim, né? A muito. noiva, ela... Como para qualquer outra ocasião, Exatamente. nós temos a nossa expressão, né? Nós temos a nossa marca pessoal. Quando a gente olha para o podcast Nada do Lugar, Fora do Lugar, ele tem já uma sabe, marca. Quando a gente olha uma... Tem a característica da pessoa, tudo reflete com um produto, intencionalidade. né? Um produto, ele tem a sua cara, ele tem a sua marca. Quando você olha uma determinada letra ou uma determinada cor, te lembra alguma coisa, né? Tudo. Se a gente vê um amarelo com vermelho, a gente lembra do McDonald's na hora. Eu falo que as características, né? As Exato. características do que a gente oferece, do que a gente busca e do que a gente pretende chegar. Sim, e eu acho que a Faz muito noiva, sentido. ela é muito isso, né? Porque assim, o que é a minha cara? O que reflete quem eu sou de verdade? Porque eu sou a estrela daquele dia, né? Exatamente. Todo mundo vai me olhar. Então, O que eu quero? eu quero O que me transmitir, favorece? né? E o que sou eu? Né? Porque, por exemplo, às vezes a mulher vai lá, a mãe que é uma princesa. É isso eu que a gente estava acabou de falar. fazendo meu cabelo a semana passada e tinha um teste de noiva. Nossa. E a mãe adorou o cabelo de um jeito. Só que o cabelo daquele jeito tava tipo assim, tô indo trabalhar. E a filha sonhava E a filha provavelmente queria com algo muito outro diferente. cabelo, já assim, tipo um moicanozinho, com uma tiara diferente. A mãe olhou e falou assim, eu não gostei desse cabelo. Aí ela falou assim, mãe, mas o outro tá parecendo que eu tô indo trabalhar. Ela falou, mas o outro é que fica bom. Mas olha pra você ver, isso que a gente acabou de falar. Então. O que acontece? Muitas das vezes, se a pessoa não é tratada, se ela não tem uma mentalidade, se a parte emocional dela não tá curada em todos os sentidos, ela já se casa infeliz. Isso, gente, isso reflete em todas as áreas. Reflete com os filhos, que ela vai querer repetir esse padrão depois com o filho, com a filha. Eu quero que seja assim, porque isso tudo vai ficando enraizado nas rachaduras que a gente tem. Então, eu falo assim, eu como estilista, nessa parte de entender mesmo o que eu falo, eu atuo como estilista na parte de noivas por amor, que é algo que está além do meu, que é desde a infância, eu falo. Mas faço consultoria em outras inúmeras partes também.
Mas a noiva, eu tento trabalhar e hoje eu falo que, às vezes, eu tô dentro de um provador tirando um vestido. Às vezes, eu fecho o provador, a noiva vira e fala tudo pra mim. Tudo. Ela fala que gostaria de tal jeito, que queria que fosse diferente, que queria transparecer tal. Outras, recentemente, eu tive uma noiva, que ela tava esperando pra gente. Olha, eu fico toda arrepiada só de lembrar. Porque ela tava esperando fazer a nova prova do vestido de noiva dela pra falar pra mim que ia pra lua de mel. Olha pra você ver. Ela ia pra lua de mel e não sabia como iria reagir relacionada à sexualidade. Olha só. Olha pra você ver. Aí eu te falei assim, nossa, Mari, mas o que tem a ver essa parte? Vamos ser mentora, vamos ser estilista. Porque nesses longos anos, eu fui vendo essa necessidade das clientes, das mães, das filhas, e essa abertura que elas foram me dando de expor o que não estavam fazendo felizes, que a partir daí, antes a gente sentava, fazia um podcast, como tudo acaba virando um podcast sempre, a gente conversava e depois a gente partia para o vestido. As coisas começaram a se inverter. E a gente vai se destacando, eu falo, né, na nossa profissão, a partir do momento que a gente leva o que está dentro da gente. O que eu quero passar com isso? Eu quero ser só uma estilista? Eu quero só alugar um vestido? Eu quero só desenhar? Eu quero só fazer um croquis? Não. Eu quero viver esse sonho com a pessoa. Sim. Eu quero que a pessoa passa para mim exatamente o porquê que ela vai viver isso. E a mesma coisa é você, né, Ná? Sim. A pessoa te exato. procura para fazer uma consultoria. Você não chega com a sua cartela de cores, você chega para entender o na que ela verdade, quando precisa. chegam, né, até a consultoria, é aquela coisa, eu quero me vestir bem. Eu quero aprender a usar as roupas que eu tenho no meu guarda-roupa. Essa é a primeira fala. Ou fala, eu quero saber minha paleta de cores, porque eu quero comprar roupa. Aí eu falo, opa, peraí, eu vou ter que, né, trazer uma consciência. Porque a consultoria de imagem, ela é muito além disso. A consultoria de imagem é sobre o interno, é sobre quem eu sou, qual a imagem eu quero transmitir. Não é sobre uma cartela de cores. Ah, Nayara, você é contra a cartela de cores? Não, é um trabalho lindo, o trabalho de coloração pessoal. Só que muitas vezes as pessoas acham que isso vai resolver o problema. E aí eu pego, muitas vezes, clientes de outras consultoras que chegam até mim e falam assim, eu fiz a minha cartela de cores, mas não resolveu minha vida. Posso pegar um gancho nisso que você está falando? Sim. Recentemente você postou falando sobre essa parte da cartela de cores. E no final do vídeo você falou algo muito incrível, que é o que eu prego bastante. Tenha a sua cartela de cores, mas priorize o que você gosta. Sim. Priorize o que gosta. Porque nós estamos numa era digital, onde tudo é regrinha. Tem que seguir uma régua, né? Todo mundo é igual. Né? Sim. Então, o que eu bato muito em cima é, a minha consultoria não é padrão. Exato. O meu primeiro atendimento chama facilitação de estilo, porque justamente eu preciso entender o interno. E aí eu descubro o problema com os irmãos, por isso que eu só uso calça jeans, tênis e camiseta. Por quê? Porque a minha referência foi meu irmão mais velho. E eu queria brigar de igual para igual com meu irmão mais velho. Então, de saia, de vestido, eu não sou igual. Exato. Então, eu visto uma roupa masculina para eu bater de frente. E aí eu começo a achar coisas que quando eu chego no externo, lá nas compras do personal shopper, na montagem de looks, elas já mudaram totalmente. Aquele cabelo longo, preto, reto, já tá curto. Aquele cabelo sem vida já tá com brilho. Aquele sorriso apagado já ganhou vida, né? Porque é exatamente sobre o que eu sou internamente, né? Antes do que vai. Exato. Antes da cor. Antes de eu saber a minha posicionamento. Coloração. O que a coloração vai mudar se aqui por dentro tá tudo desencapado? Exato, é só mais uma coisa para desencapar, porque é um monte de informação que você fala assim, Jesus, eu já tenho esse monte de informação, mas esse monte que a Nayara tá me trazendo, o que eu vou fazer com isso agora? Então, é muito sobre o interno. E à medida que vocês falam, me ressoa só assim, pertencimento. Sim. Pertencimento. Sim. Né? Eu preciso pertencer a esse olhar da minha mãe, o que ela construiu para mim, né, para o meu casamento. Eu preciso pertencer à minha família, que tá todo mundo que usa sempre o mesmo estilo de roupa. Né? E como que eu quebro isso?
Porque, aí, mais uma vez, né? É algo interno. Eu preciso olhar que, independente se eu vou usar um vestido, se o meu vestido de noiva vai ser decotado nas costas, eu continuo pertencendo a esse lugar. Exato. Eu quero não repetir mais esses padrões. E eu falo que, como que a gente consegue juntar tudo isso dentro das áreas? O profissional, ele tem que estar alinhado a não querer estar ali junto com a cliente, você que faz a sua consultoria, você como psicóloga e eu como estilista. Antes de tudo, a gente tem que entender a pessoa. Sim. A gente tem que entender. A gente precisa ter essa sensibilidade e ter amor antes na profissão, na pessoa que senta e expõe. O quanto eu precisei deixar de mim, ser menos Mari, estilista, que pega o papel e que faz, e precisei ser a Mari pessoa para entender, para me colocar no lugar daquela pessoa. E é muito relativo isso, porque às vezes as pessoas vão ouvir e não vai entender, às vezes não consegue colocar nexo em tudo. Só que tudo isso reflete até no nosso ticket. Sim. Tudo isso reflete num ticket alto. A partir do momento que a gente pegou, curou, ajudou a curar essas pessoas de uma forma muito breve, isso credibiliza tanto nós como profissionais, que a gente, um ticket de 5 mil num vestido, a gente gera 15 dentro do mesmo orçamento da pessoa. Mas por quê? A gente agregou valores que ela vai levar para a vida dentro desse primeiro atendimento. Você agrega valores na sua primeira consultoria que leva para a vida, muito mais que se ela falar assim, não quero mais usar a cor, chega desse guarda-roupa que a Ana fez para mim. Quero voltar a usar meu preto básico, mas aqui dentro já tá tão colorido, já tá tão de verdade. A hora que ela voltar para um preto, que se ela quiser. Exato, que se ela voltou pro preto ali, ela já voltou diferente, porque ela tá curada, é o que você falou. Os fios desencapados, eles vão estar nos lugares, eles não vão dar choque mais. Então, antes de tudo, deixar a raiz. Ser intencional no que a gente tá deixando na vida das pessoas, sempre, em tudo. Mas aí a gente joga pro outro lado, né? Qual é a minha intenção enquanto profissional? Exatamente. O que eu escolho agregar no meu trabalho, com as pessoas que eu me relaciono, igual nos meus atendimentos, e vocês na consultoria, o que eu quero agregar? Qual é o sentido disso pra mim? Paty, eu venho de uma transição de carreira, né? Eu era bancária, então eu fiquei durante 8 anos em uma grande instituição. Veio a minha segunda filha, eu decidi sair do banco um pouco antes de engravidar. Tinha ficado doente, né? E decidi cuidar da minha saúde, me dedicar à minha filha mais velha. Logo depois, eu engravidei da minha segunda filha. Então, eu venho de uma transição de universos opostos. Sim. Né? Um é um lado financeiro, meta, burocracia, correria. Você não sabe nem quem é você. E adoeci e decidi me curar para curar outras mulheres. E foi aí que veio o despertar da consultoria de imagem, né? Então, esse processo entre ser bancária e ser consultora de imagem, ele me ensinou muito. Porque o que me trouxe até a consultoria de imagem foram as dores que eu passei. O desconforto, né? Exatamente. Então, as dores que eu passei, eu falei, poxa, quantas mulheres passam isso? Quantas mães, depois de serem mães, esquecem que elas podem pentear o cabelo, que elas podem tomar um banho demorado, que elas podem tirar o coque da cabeça, que não precisa usar shortinho Olha lá, hein? Tô de coque. Olha o coque estiloso, né? Olha o coque, né? Olha o coque intencional. Se as suas mães estiverem fazendo esse coque intencional... Esse coque pode, tá bom? Molhado. Esse coque pode. Esse coque é bem feito. Esse é intencional, né? Viu? Sem intencional, gente. Eu dei uma palestra uma vez no shopping. E aí eu falei assim, gente, façam um rabo bem feito de cabelo, né? Não faz aquele rabinho michuruca. A hora que eu terminei a palestra, a mulher chegou pra mim e falou assim... Me ensina qual é o rabo bem feito. Porque, assim, eu só consigo fazer isso aqui. Então, tudo pode ser intencional. Um coque, um rabo, ele pode ser intencional, né? Não precisa ser aquela coisinha medíocre. Por quê? Porque, gente, quem quer conviver com pessoas medíocres? Ninguém. Mas os filhos, o marido, não gosta. Então, às vezes, a gente se coloca numa posição assim...
ai, só um chinelinho gasto pra dentro, né? Uma camisetinha de propaganda. Mas olha que engraçado. Gente, por favor. Eu lembro que na minha época tinha dividido, né? Era assim, a roupa de sair, com a roupa de bater, Isso. com a roupa Com da a roupa escola. de- com a roupa Aí eu de vou ir na olhar meu igreja. guarda-roupa, só tem a roupa de bater. Mas sabe o que é engraçado, Paty? Isso tá muito na imagem que a gente quer Sim. passar. Eu brinquei sobre o coque, porque, por exemplo, igual você falou, né? O gancho foi a mãe que tá ali em casa e faz aquele coquinho, né? Tudo, e se torna medíocre, mas porque é um interno. Sim. Essa mãe, ela tá triste. Essa mãe, ela só tá se sentindo uma leiteira pra dar mamar o dia todo. Ela tá infeliz. Ela faz um coque, ela não vai conseguir transmitir nada além do cansaço, da dor dela. Sim. Por exemplo, eu fiz meu coque molhado hoje, mas o que eu quero passar é meu estilo. Autoridade, Quis passar estilo. autoridade, quis passar minha... Mas seria o mesmo, exatamente da mesma forma, penteada, se eu tivesse triste e mal em casa. Então, isso tá muito dentro do que a gente fala. O que tá aqui dentro? O que a E gente quando consegue eu- passar reflete na roupa, na vestimenta, sempre. Principalmente a gente tem filha menina, né? Ai, Como elas observam. gente. Sim. Gente, essa semana a escola mandou uma foto de um aniversário da minha filha mais velha, de amiguinha da filha mais velha. A pose que ela fez na foto era idêntica à pose que eu faço nas fotos. Mãozinha pra trás, Olha aí. exatamente assim. Não era assim, era assim. Bracinho. Eu olhei, eu não comentei com ela. Falou, uma Mas eu mina, olhei, eu falei assim, Olha eu. gente do céu, ela tá fazendo a mesma pose. No mesmo dia, à noite, a minha pequenininha, gente, 4 anos, a minha pequenininha pegou um lenço, eu tava com lenço, aí eu tirei o lenço por em cima da cama. Ela pegou o lenço, amarrou na cintura, olhou pro espelho e fez assim, olá, eu sou Maria não. Luísa Costa. Aí eu fiquei olhando aquilo lá, ela olhou pra mim e fez assim, mamãe, grava. Eu peguei o celular, gente, eu não tinha nem ação. Eu fui gravando, assim. Porque, exemplo. É o legado, é o que a gente tá deixando nas atitudes. Quantas mães chegam pra mim e falam, Nayara, você precisa ver o tanto que as crianças mudaram. O tanto que eles estão felizes de me ver passando um batom. De me ver colocando uma rasteirinha bonita, que eu guardava só pra sair. E quando eu chamo elas de mulheres coloridas, no começo quando eu fiz a transição e tudo mais, a minha ideia... para que eu chegasse até mais pessoas de forma intencional, era trabalhar a coloração pessoal. Porque em 2020, nós estávamos no meio da pandemia. 2021, no meio não, no começo. Em 2021, quando nós estávamos já na metade de tudo, foi quando eu fiz a minha formação no Rio de Janeiro, você falava de consultoria de imagem, era uma coisa para artista, Sim, para rico, exatamente. para mulher que era fútil. E eu falei, cara, não é isso. Então, eu precisava chegar a mais mulheres. Então, consultoria tem que ter uma utilidade, exato. né? Que Então, não- eu fui em cima de coloração pessoal. Falei, bom, coloração pessoal, a paleta de cores, todo mundo conhece. E vai ser uma forma fácil de eu chegar até as pessoas. Então, eu bati em cima das cores. Então, as minhas fotos eram coloridas, as minhas roupas eram coloridas. E eu consegui chegar. Ano passado, eu já senti a necessidade de reposicionamento, de rebranding. Sim. Por quê? Porque as mulheres coloridas, elas existiam e muitas chegavam até mim porque estavam na escuridão. E elas viam nos mulheres coloridas a forma delas trazerem vida para elas. Só que eu jamais coloquei todo mundo assim, ai, nossa, eu amo laranja com pink, então todo mundo vai usar laranja É com o que eu pink, falei. né? É saber- Era mulheres coloridas dentro da vida delas, da realidade delas. Se é um guarda-roupa de intencionalidades baixas, era um colorido de intencionalidade Exatamente. baixa. Se era um armário vivo, eu trazia intensidade, vibração, alegria. E quando eu fiz o meu reposicionamento, foi porque eu senti que muitas mulheres que tinham vontade de passar pela minha consultoria, pelo meu processo, porque já tinham pessoas que Sim. indicaram e tudo mais, tinham medo exatamente do quê? De ser muito colorido. E elas estarem em um momento muito sólido, muito sombrio. E aí eu fiz o meu rebrand, eu deixei cores vibrantes de lado, a mistura de cores vibrantes de lado. Passei a usar vibrantes com neutros, vibrantes Sim. cores menos intensas, mais suaves, com cores mais suaves, para que elas entendessem que era para todo mundo. E hoje é muito engraçado como que houve um salto, né, no meu posicionamento, na minha realidade profissional, na minha autoridade, porque hoje eu consigo me conectar com diversas mulheres, desde a dona de casa Exatamente. até a empresária, aquela que está no digital, aquela que não está no digital.
todas conseguem chegar através do Mulheres Coloridas, mas entendendo que o Mulheres Coloridas não é aquele guarda-roupa inteiro colorido. Ele pode ser neutros coloridos, ele pode ser neutros, ele pode ser coloridos, né? Depende o quê? Do que a pessoa quer, Tá do muito que é ela, da personalidade de cada Esse é um. seu diferencial, né? É isso que faz ser diferente. Sim. Respeitar o limite da pessoa. Sim. Respeitar o sonho. Eu acredito... você falou um negócio de salão e eu queria voltar nisso e falar. Recentemente, eu também fui num salão e a cabeleireira falou assim, vou cortar seu cabelo. Vou cortar. Eu falei, vou cortar. Pode cortar. Cortou, tá todo cortado. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Mas eu permiti ela fazer aquilo. Sim. Eu permiti porque eu entendia que eu já poderia. Que o meu processo do cabelo como tava, não ia mais fazer falta. Só que aquilo ficou tão enraizado em mim depois, Nayara, que eu fiquei pensando várias vezes na seguinte coisa. E se aquele corte de cabelo, assim como, e se o meu vestido de noiva, e se a sua consultoria, a pessoa que te procurou, tudo que ela conquistou até ali foi um sonho. Foi um sonho árduo, foi um sonho muito triste. As roupas que ela tinha no guarda-roupa eram roupas que ela conseguia comprar apenas com o salário que ela tinha. Tudo aquilo ali, existe um amor muito... Existe uma necessidade de pertencimento para o resto da vida. Então, aonde você se destaca nisso? Entender o porquê. Eu imagino que, antes de tudo, é por quê? Por que o seu guarda-roupa tá assim? O que te levou a ter esse guarda-roupa? A gente vai conseguir mudar isso sem que te atrapalhe, sem que te deixe infeliz, sem que te reflita de uma forma invasiva? Nossa, a Nayara chegou aqui, ela invadiu, ela não quis nem saber. Ela não quis nem saber por que o meu cabelo tá grande desse jeito. Isso foi uma promessa. E isso que... E eu, por exemplo, nossa, ela não quer nem saber se o meu sonho é casar com um vestido de noiva princesa e tá falando que pro meu biotipo, o mais bonito é um vestido evasê. Eu, como profissional / mentora, eu preciso ter essa consciência de por quê? Sim. Entender o porquê. Ter essa clareza, esse feeling de sempre o porquê, antes de dar um diagnóstico. Igual você, como psicóloga. Por quê? Você consegue tratar alguém sem saber o porquê dela? Você não consegue. E tudo tem um porquê por trás. Intenção, eu acho que vocês têm falado muito, né? Eu tô pensando, tô visualizando aqui esse guarda-roupa que teve naquele momento uma intenção. Sim. E qual que é a intenção agora? Qual é o que eu quero mostrar? Quem eu quero ser? Para alinhar esse outro guarda-roupa ou o meu vestido de noiva, né? E aqui eu tô viajando, né? Porque eu fico viajando nos meus pensamentos. Quem são as pessoas que eu vou levar junto comigo para fazer a escolha do vestido de noiva, para fazer a escolha, muito porque precisa importante. ser contribuição e não alguém que vai estar ali o tempo inteiro tentando me mostrar que não tá bom, que se você fizer isso, você não vai estar nesse lugar, Porque, na porque verdade, essa eles roupa que você colocam tá elas, né? muito decotada, Sim. né? Que você tá... E aí eu acabo me perdendo do que realmente eu fui fazer Gente, ali. faz muito sentido. Faz. Muito sentido, Porque a pessoa Paty, que vai muito. junto, às vezes ela coloca a opinião dela, o que Total. ela usaria Isso, sobre a e outra. olha, e muito, mais uma vez, batendo na tecla de nós, como profissionais, saber gerenciar essas emoções. Sim. Saber gerenciar as emoções de quem está em volta, da noiva, um exemplo no meu caso, da mãe da noiva, de todo mundo. Por quê? Se eu não entendo, se eu não sei o que está acontecendo com essa noiva, ela vai sair do ateliê, ela vai sair desse primeiro atendimento frustrada. Frustrada. Sim. Totalmente frustrada. Por que não? Vamos ali no provador, vamos conversar. Você quer voltar outro dia? Hoje quem você quer agradar? Você quer agradar sua mãe? Tá tudo bem a gente ter essa clareza. O que a sua mãe quer? Às vezes a gente não... Quando a gente tem esse feeling, ser mais apurado, a gente fala assim, olha, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Vamos provar tudo que ela quer, que fulano quer, que é o sonho do seu pai, e vamos reagendar? A gente reagenda e faz tudo novo, com outra energia, com outra pegada, até com a playlist tocando diferente. Sim. Porque isso muda muito. Porque essa mulher, ela precisa se reconhecer nesse lugar. Porque Exato. quando eu olho o meu álbum de casamento e eu escolhi um vestido que a minha mãe sugeriu, Olha eu não me isso. reconheço. Exato.
tudo aquilo, meu planejamento, não tá ali quando eu olho as fotos. Porque traz o quê? O sonho da minha mãe, o palpite da minha amiga que foi, ela achou que o vestido não estava legal. Sim. Quando eu vou fazer, né, um provador, por exemplo, eu vou levar alguém que está o tempo inteiro me dando palpites baseado na coloração que ela gosta, no estilo que ela gosta, e eu acabo me influenciando. Né? E o tanto que... Gente, manda pra terapia, pelo amor de Deus, porque precisa se fortalecer para aceitar. Eu fiquei me perguntando, Paty, por que tem certas pessoas que parece que tem o prazer de dizer pro outro, de colocar o outro para baixo, né? Eu tenho duas clientes... Eu acho que a gente se acha no direito, né? De estar sempre dando palpite. Eu tenho duas clientes nesse lugar. Gente, a transformação da primeira delas foi incrível. Incrível. E foi a transformação dela que me trouxe essa segunda. E por vezes, a hora que ela começou a mudar, ela chegou para mim e falou, Nayara, se eu te contar, você não acredita. Cheguei no meu trabalho... E o que eu mais escuto vamos ver até quando essa mudança vai durar. Vamos ver até quando. E eu falei pra ela assim, o que você respondeu? Ela falou assim, que vai ser eterno, porque agora eu mudei. Foi lá dentro, foi na raiz. E aí, essa segunda que veio através dessa cliente, ela falou assim pra mim, nossa, esses dias eu cheguei, né, no meu trabalho, e a minha colega de plantão falou pra mim... Nossa, pra que você tá gastando dinheiro com isso? Que dinheiro mais mal gasto. Com esse dinheiro você compra um tantão de roupa. E eu falei pra ela, não é sobre roupa, é sobre quem eu sou pra comprar roupa. Exatamente. Né? Então eu falei, gente, eu fico tão feliz porque significa que elas estão realmente vendo o valor disso. O que uma consultoria de imagem muda. Mas é claro que eu, como consultora de imagem, não sou psicóloga e não consigo mudar certas coisas. Então eu jogo pra Paty, né? Eu jogo pra profissionais como a Paty. Para que elas entendam um pouco mais fundo. E eu falo muito, né? Os nossos pais, eles repetiram padrão com a gente. Porque eles não tinham informações, eles deram o melhor que eles tinham. Só que nós temos muita informação para repetir padrão com os nossos filhos. Então não dá. Sem perceber. Então vamos aproveitar esse super gancho pra gente encerrar. O que vocês veem dentro da área de vocês que seria o pontapé inicial para esse boom? Fala assim, eu preciso olhar para isso e dar um start e me empoderar daquilo aonde eu quero chegar, da mulher que eu quero ser. O que vocês percebem que é esse pontapé inicial? Pode começar. Pode começar. Nós vamos fazer um Jaquempó. Eu comecei não tem. Não, eu acredito que o pontapé inicial para qualquer mulher que precisa mudar, que quer fazer diferença. Vou falar das minhas noivas, que hoje o foco é Mari, estilista, apaixonada em noivas, mentora. Eu digo para vocês, não tenham medo de expor os seus sonhos. Não tenham medo de passar. Traz lá no fundinho, por que eu vou casar? Eu vou casar? Nossa, eu vou casar, eu quero estar maravilhosa. Eu quero estar tão sensual pro meu marido. É para ele que eu quero casar. E tira de você. Eu vou casar porque meu pai quer, minha mãe quer, para que não seja algo frustrante. Faz muitos anos que eu namoro. Já perguntou. Chega a noiva. Faz tanto tempo que eu namoro, eu vou só oficializar. Não. Então, qual é o ponto de partida? Saiba aonde você quer chegar e quem você quer impressionar. Para que é essa realização de sonho? É para você ou é para os outros? Faça essa pergunta antes. Porque tudo vai mudar. Vai refletir na decoração do casamento, vai refletir no drink que você vai escolher até e no chinelinho que você vai escolher para eles. E você vai conseguir fazer uma curadoria de quais são os convidados, sim. Porque aqueles que julgam a aparência que você tem medo de expor, eles não vão servir para sentar na mesa do seu casamento. Exato. Sim, exato. E também eu acho que assim, Paty... o ponto-chave para elas entenderem, né, uma falta de posicionamento, é se olhar e não se reconhecer mais, né? Olhar e falar assim, poxa, quem é essa Nayara que eu tô vendo no espelho? No meu último Café Mulheres Coloridas, eu fiz uma dinâmica no espelho. Ai, foi mesmo, eu tava lá. Você estava lá, Paty, comigo. E
Todo mundo chorou muito, né? Porque às vezes a gente se olha no espelho pra quê? Pra se maquiar, Exato. pra trocar de roupa, pra ver se o cabelo tá arrumado. Peraí, vamos olhar no fundinho do olho? Quem é a Nayara que tá no espelho? Quem é a Patrícia? Quem é a Mari? Não é pra ser Né? conhecido. Não, muitas vezes a gente se preocupa tanto em se arrumar pro outro. Peraí, ei, deixa eu me pôr a mão, deixa eu me tocar, deixa eu Sou ver eu tá caindo nesse na lugar, pele, né? Exato. O rosto tá precisando de cuidado. É sobre se olhar. Então, quando você se olha no espelho e você não se reconhece, tá na hora de você parar e olhar pra dentro, reencapar esses fiozinhos, porque tem alguma coisa fora. E esse posicionamento de imagem, ele vai refletir em tudo. Na noiva, na mãe, na empresária. Então, como eu quero ser uma empresária de high ticket, se a minha imagem Não é transmite simples. isso. Eu quero vender imóveis de 1,5 milhão, mas eu gravo vídeos usando blusinha preta, calça jeans e sapatilha. Eu não vou me conectar com esse público. Exato. E tirar o melhor ali de dentro para transferir no rosto. E é Na com fisionomia missão sempre. e propósito. Eu acho que todas nós aqui, nós três, se a gente está se sentindo, se estamos nos sentindo realizadas, é porque nós temos missão e propósito dentro de tudo que nós fazemos. E como a Mari disse lá no começo, não é sobre a Mari, estilista, que poderia cobrar 15 mil em um vestido, mas é sobre o que o trabalho dela vai transformar. Então, não é sobre a minha consultoria de 3 mil ou de 10 Isso mil é reais. muito. É sobre o que eu vou transformar na vida dessa mulher. Sim. Então, quando a gente tem propósito no que a gente faz, por que nós estamos tirando essa manhã, né? Exato. Que hoje é uma sexta-feira, essa manhã de uma sexta-feira, pra vir aqui nada fora do lugar. Exato. A gente né? deixa- Porque a gente precisa colocar tudo em seu devido lugar para E que a gente prospere. deixa marcas. A gente deixa Exato. marcas. Sim. Você já é reflexo, você tem consultoradas, né? Que é reflexo das outras que você já fez. Eu tenho noivas que me procuram de pessoas de 10 anos atrás, por exemplo, que hoje me procuram e falam: gostei de você, gostei do seu atendimento. E o diferencial foi, você entendeu o que eu queria. Você não foi só a minha estilista, você não fez só o vestido. Sim. Você entendeu quem era eu. Exatamente isso. Entender. Perfeito. Entender sempre, né? É isso. Ter consciência. Perfeito. A palavra é consciência sobre tudo, né? E Nath? olhar para o outro, né? Se colocar no lugar do Exato. outro, né? Se Escutativa, olhar isento. Exato. A gente tem que se colocar no outro para que a gente possa ser um auxílio. E Paty? Meninos, eu Obrigada. amei! Ah, eu também. A gente fica Tem mais um pouquinho? Não tem mais? Não tem como Que cortar e delícia, continuar? Que delícia, eu vou querer uma consultoria. Vamos fazer, Paty. Obrigada pelo seu tempo. Gente, eu agradeço demais Agradeço vocês aqui. também, Que Pela sua delícia. alegria. Amei. Pela Foi sua muito energia. bom. Obrigada mesmo, de Estaremos verdade. nos próximos. Se Nos convidar. o próximo já Esse aqui pode vai ser render. daqui a 3, pode ser 3 minutos, a gente continua. Por que não? Vamos lá trocar de roupa para parecer que é um outro dia. Vou tirar meu pretinho e o meu coque. Tá Ah, bom, não, não. gente? Esse preto e esse coque tem muito estilo. É Ai, que super gostoso, intencional com sua cara. certeza. Legal. Muito bom. Obrigada, Valeu, Paty. meninas. Obrigada mesmo.